Faltando menos de um minuto para o fim da partida, os Knights precisam desesperadamente impedir o avanço do time adversário. A jogada começa, Devore avança com tudo para tentar uma jogada, mas Tyler Jake quem faz um impacto devastador. O técnico dos Hornets parece aflito, sabendo que sua equipe precisa de um milagre. Sem conseguir parar os Knights jogando, Moore tenta provocar Jake verbalmente, citando o pai dele. E aí que a coisa começa a mudar. Jake derruba o número 32 de novo, mas agora é pessoal. Ele atropela Moore e quem mais aparecer pela frente. O campo vira um caos, com briga estourando e o juiz sem controle nenhum. Quando Jake volta pro vestiário, os hematomas já contam parte da história. Um colega o convida para uma festa depois do jogo, mas ele recusa. Tem que arrumar as malas e está de mudança para outro estado. Em casa, a mãe de Jake não está nada feliz com a confusão. O clima entre os dois fica pesado até ela sair, deixando Jake responsável pelo irmão mais novo, Charlie. Os dois começam a empacotar as coisas na garagem. Jake deixa claro que não se incomoda por estarem mudando por causa do futuro promissor de Charlie no tênis. Enquanto mexe em uma caixa, Charlie a derruba, revelando lembranças antigas. A maioria das coisas do pai deles foram doadas, por decisão de sua mãe, mas essa caixa ficou. Jake a pega com certo desprezo e chama de tralha inútil. Na nova escola, ele anda pelos corredores discretamente, tentando passar despercebido, até que avista uma briga, um garoto apanhando enquanto três assistem. Ele tenta intervir como herói, mas acaba levando um soco do próprio garoto que estava apanhando. A mensagem é clara, ele não é bem-vindo ali. Mais tarde, na aula, o professor faz uma pergunta e ninguém responde. Ele se volta para uma loira bonita e Jake acaba respondendo por ela. Depois da aula, a garota Baja agradece. A garota chamada Baja agradece. Eles conversam, trocam algumas provocações e risadas, até que as amigas dela chegam e a levam embora. Em casa, durante o jantar em família, Jake está visivelmente incomodado. Quando a mãe pergunta como foi o dia, ele responde com ironia, e ela rebate no mesmo tom, dizendo que ele causa tanta confusão que não consegue parar em algum lugar por muito tempo. O garoto que Jake tentou ajudar na briga é Max. Na hora do almoço, ele se aproxima e comenta que a briga viralizou. Isso chama a atenção de Jake. Max explica que não era bullying, era uma luta combinada, até mostra os vídeos. Ele começa a vender a ideia como se fosse algo sensacional. Jake, porém, não se mostra interessado. Mesmo assim, Max não mentiu. O nome dele é Jake e está nos celulares de todo mundo, com sussurros por onde ele passa. O caminho de volta para casa, Baja aparece no banco de trás de um carro e o chama, entregando um papel com o endereço de uma festa. Ela espera que ele apareça e Jake decide que vai. Ele segue caminhando com um passo mais leve. Ainda sem falar com a mãe, vai direto para o quarto e imprime um mapa da cidade para se localizar melhor. De camisa limpa, chega à festa, uma casa enorme e logo encontra Max. Os dois se misturam com a galera, com Max filmando tudo com sua filmadora. Ele grava até momentos em que as garotas prefeririam esquecer, mas ele não liga. Logo Jake conhece Ryan, que comanda a festa como se fosse o dono do lugar. Mas Ryan não está ali só pelas bebidas ou pelos biquínis. Ele leva Jake até a varanda para mostrar algo especial, a noite da luta. Qualquer um pode participar, homens e mulheres, até ex-namorados querendo descontar a raiva. Jake quer saber quem organiza tudo. Um sorriso aparece no seu rosto e ele começa a enxergar aquilo de outra forma, quase como uma arte. Descobre que não há um líder, é um grupo organizado. Baja chega atrasada e chama a atenção de Jake, mas Ryan logo muda o foco. A plateia quer uma luta entre ele e Jake. Sem camisa, Ryan mostra o físico e o provoca, dizendo que Jake está devendo um show, ainda mais depois do golpe famoso que viralizou. Ele também quer saber se consegue vencê-lo. Jake não quer lutar, nem com Ryan e nem com ninguém, mas quando olha para Baja, Ryan aproveita a distração e no ato ousado beija ela. Os olhos de Baja mostram que ela não aprovou, mas já era tarde demais. Jake fica irritado e tenta sair, mas ele não consegue sair. Ryan quer aquela luta de qualquer jeito e joga sujo. Menciona a morte do pai de Jake, dizendo que ele estava no carro sóbrio enquanto o pai dirigia bêbado. Jake parte para cima, mas é segurado pelos outros caras, e mesmo assim está pronto para a briga. Ryan também está. Quando se volta, Jake empurra Ryan, diz que se não for lutar, vai ser com luvas de forma profissional, e Jake aceita. O animador de festa assume o controle e dita as regras. Luta limpa só termina por nocaute ou desistência. Assim que ele autoriza, Jake ataca. Erra os dois primeiros golpes, mas o terceiro acerta em cheio. Ele continua pressionando, mas Ryan esquiva com calma. Em movimento rápido,
Ryan prende o braço de Jake e o torce, mudando a postura defensiva para a ofensiva. Quando Jake o ataca muito bravo, Ryan usa o peso e o joga no chão. Mesmo assim, Jake resiste. Ryan acerta um soco e recua para curtir o momento. Jake esbarra num copo e joga refrigerante no rosto de Ryan, que se distrai. Jake aproveita e acerta mais um golpe. A plateia chama de golpe baixo e Ryan concorda. Mesmo assim, elogia Jake por ter estilo, mas diz que ainda falta muito. Ryan chuta a panturrilha de Jake bem no ponto certo. Outro chute vem logo em seguida, e Jake quase não bloqueia. O terceiro golpe é certeiro e ele cai, mas a humilhação o levanta de novo. Ele tenta um gancho e erra, e Ryan joga no chão com socos seguidos. Jake mal se apoia nos joelhos quando leva um chute no queixo e desaba. Parece que desmaiou. A multidão vibra enquanto Max continua filmando. Jake se mexe e Max anuncia que ele está ainda de pé. Meio tonto, Jake se levanta justo quando Ryan avança com tudo. Sem defesa, Jake apanha feio. Max tenta convencê-lo de desistir, mas Jake continua, cabaleando e muito machucado. Ele ainda tenta a última investida. Ryan gira e acerta um chute forte no rosto de Jake, que arranca talvez até os dentes. E o fim da luta chega e Jake apaga. A plateia tira fotos do derrotado enquanto Max o carrega para casa. No dia seguinte, Jake acorda com o rosto deformado, um olho fechado e hematomas para todo lado. Charlie entra e se surpreende, mas não se choca. A mãe não está por perto, mas com aquele estrago no rosto, ela vai perceber quando voltar. Jake mal consegue levar o irmão até o ônibus, mas Charlie entende. Na escola, o assunto ainda é a luta. Até na mesa de Baja, os comentários continuam. Ela se levanta incomodada e deixa as amigas confusas. Em casa, Jake encara a caixa que chamou de tralha e ela desperta uma lembrança, uma pescaria com o pai. Ele joga a caixa longe como se fosse um pacote de culpa. A dor bate nas costelas ainda sensíveis. Max também tem o seu momento. Passando pelo corredor, vê Ryan reacenando a luta e se achando. Em casa, Charlie esquenta uma fatia de pizza e deixa no quarto de Jake, que está apagado. Depois vai praticar tênis sozinho. Mais tarde, batem na porta e é Max, fingindo estar com Baja só para ser atendido. Ele entra não para pedir desculpas, mas para oferecer algo. Um CD cheio de vídeos de técnicas, inspirado no seu treinador, Jim Croca. Ele ainda acredita que Jake tem potencial. Jake não compra a ideia, deixa claro a Max que não vai usar a luta para manipulá-lo. Max vai embora, mas deixa o CD. Jake acaba indo até o local do treino, surpreendendo Max. Lá, conhece Roca, que não precisa de apresentação. No centro da atenção, Roca demonstra com o aluno como aplicar um Seonade, um golpe rápido de projeção e imobilização. Max se apresenta a Jake como interessado em treinar. Roca repara no seu rosto detonado dele e quase o ignora. Mas a insistência de Jake o coloca na turma iniciante com Max. Mesmo assim, ele já quer aprender os golpes avançados. Roca apenas sorri e começa o treino. Eles entram no circuito, uma sequência rápida de exercícios. Jake tenta acompanhar. A escalada na corda é um desafio, mas ele insiste. Quase não alcança a barra, mas segue em frente. Depois vem o treino em duplas, 3 minutos por rodada. Jake vê Miles, menorzinho, e o subestima, mas logo leva um tombo e vai para o chão com o braço imobilizado. Roca manda ele desistir e Jake acaba batendo em retirada. Na rodada seguinte, Jake mostra boa defesa, mas seus ataques ainda são ineficazes. Miles o prende no mata-leão. Max pede para ele desistir, mas Jake resiste até apagar. Acorda com Roca o ajudando. Ganha respeito, mas também um alerta. Aquela teimosia poderia ter custado caro. Roca estabelece uma regra: brigas fora do dojo não são permitidas. Se alguém quebrar essa regra, está fora. O treino acaba e Max está empolgado. Jake deixou uma boa impressão e agora tem um lugar no banco do carro e agora ele não precisa usar ônibus. Naquela noite, Charlie atende a porta e se surpreende ao ver Baja. Ela veio conversar com Jake, mas ele ainda está magoado, acreditando que ela faz parte da humilhação. Baja parece arrependida, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que as coisas não deveriam ter ido tão longe. Ainda tenta justificar o que fez, dizendo que Jake, no fundo, é igual aos outros. Ele é um lutador, diz ela, só foi empurrado além do limite. Ela tenta fazer um paralelo entre os dois, explicando que também já se mudou muito e só se arregou o papel de garota popular
porque pela primeira vez se sentia pertencente, mesmo que isso significasse namorar o cara popular. Mas Jake parece não dar bola. Quando já não há mais o que dizer, Baja se vira e vai embora. Jake chega à academia 1 hora antes da aula. Rocka, notando o esforço, permite que ele entre. Sem hesitar, Jake paga 2 meses adiantados, é mais do que habitual. Talvez esperasse abrir uma brecha para uma conversa mais amigável. Mas Rocka não morde a isca e logo manda treinar, sem papo. Jake decide fazer o seu próprio treino enquanto a aula não começa. Mas nada flui. Rocka intervém e aponta a teimosia dele um problema sério de respiração que atrapalha nos movimentos. Não é à toa que Jake não consegue acertar a combinação de 3 socos seguidos do chute giratório, que deveria deslocar o saco de pancadas, bem mais pesado do que parece. Então Rocka demonstra cada golpe cronometrado com uma respiração certa, empurrando o saco de um lado para o outro com facilidade. Jake se impressiona, mas a sua teimosia ainda fala mais alto. A manhã se passa e os outros alunos vão chegando. Enquanto isso, Ryan esbanja charme ao lado da namorada, cada vez mais distante. Em casa, a mãe de Jake volta à rotina de sempre, arrumando a casa e cuidando das crianças. Já na academia, Jake começa a pegar o ritmo de verdade. Os movimentos fluem e ele não está mais imitando, ele está treinando. E isso não passa desapercebido. Os colegas começam a simpatizar com ele e até Rocka solta um sorriso de aprovação do outro lado da sala. Com a mãe de volta, o silêncio vira uma coisa do passado. Ela já notou o dinheiro que sumiu e o que Jake carrega nas mãos só reforça a suspeita. Ele não discute, apenas larga a bolsa e deixa que ela abra. E lá estão as luvas e ela entende tudo. Não grita, só diz com firmeza: "Isso tem que parar." Jake já tinha perguntado antes, meio por cima, e Rocka desconversou. Mas a verdade é que Rocka realmente mora na academia. Faz sentido, treina desde a hora que abre os olhos. Na aula, Jake e Baja acabam no mesmo grupo, mas qualquer clima que pudesse ter desenvolvido não passa do momento dali. Jake continua ressentido e Baja, achando que seu pedido de desculpas já bastava, não gosta do gelo. Jake perde a paciência e sai. Baja, frustrada, vai atrás de Ryan. Quer conversar em um lugar mais calmo, mas ele está de boa no meio da galera. Ela reclama da luta com Jake, do Jake, dizendo que foi injustiça. O desprezo de Baja começa a incomodar Ryan. E ele se explode, parte pra cima dela com palavras afiadas, dizendo que foi ele que deu o brilho à imagem dela. Sem filtro, deixa claro que nunca respeitou de verdade. Para Baja é a gota d'água. O que ela sentia agora está confirmado. E com isso, ela vira as costas para ele. Jake despeja toda a fúria acumulada na academia. E Rocka percebe na hora, a força está lá, mas sem nenhum controle. Ele entra no ringue e tenta estabilizar o ritmo. Mas Jake está em outro mundo, agressivo com os punhos e com atitude. Rocka tenta acalmar o garoto, mas quando vê que não vai adiantar, ele o manda embora. Jake sai revoltado, jogando uma última provocação com palavras, e não com socos. Rocka não perde a calma e Max vai atrás de Jake, querendo evitar o pior. Jake se fecha nos seus próprios pensamentos, perdidos em lembranças. Mal ouve o que Max diz. O carro para no meio da rua e Max tenta trazê-lo de volta à realidade. E uma buzina atrás dele faz ele explodir. E isso acende o pavio e Jake sai do carro, já no modo de ataque, socando antes que alguém entenda o que está acontecendo. Max grava tudo e os outros também, e o vídeo viraliza. Jake agora está no centro da viralização digital. Na festa, à beira do lago, Jake aparece, mas não é o único rosto conhecido. Ryan também está lá, com seu jeito convencido de sempre. Baja também, mas agora os dois claramente não estão mais juntos. Jake atrai olhares e a galera viu o vídeo. Baja se aproxima, talvez querendo aliviar o clima, mas Jake não entrega nada. Ryan observa de longe e depois segue Jake até o banheiro, não para conversar, mas para lembrar que ainda se acha no controle. Exausto e machucado, Jake tenta ir para casa, mas Max insiste. Então Jake finalmente pergunta sobre o tal de beatdown. Ryan tinha mencionado antes e agora o nome começa a fazer sentido. Max o leva até o seu computador e Jake vê umas imagens de umas lutas proibidas e plateias lotadas. O beatdown não é só uma luta.
É a luta, um torneio bruto, sem frescura, com fama de Super Bowl, do circuito de rua. Só os melhores recebem convite por mensagem de texto. E ainda falta um mês. Rocka vê os hematomas e a postura trêmula de Jake, mas não diz nada, apenas o expulsa. A regra era clara. Depois que Jake sai, Rocka finalmente deixa a raiva escapar. Em casa, o olho roxo de Charlie levanta suspeitas. A mãe de Jake está furiosa. Ele deveria ser o exemplo e não o problema. Charlie diz que foi um acidente de tênis, mas a mensagem está dada. Jake ainda é o espelho do irmão. Jake tenta voltar na academia, mas recebe uma porta na cara. Rocka ainda não perdoou, mas ele não desiste. Fica lá esperando lá fora com Max. Quando vê Rocka no mercado, Jake desabafa. A raiva dentro dele está destruindo tudo, inclusive a sua família. E a academia é o único lugar que ele não sente raiva. Rocka o ouve e o deixa voltar. Rocka o puxa até o limite. Flexões, cardio puxado, boxe sem parar e treino no chão. Um ano condensado em poucos dias. Até a alimentação muda, só comida crua. Eles correm pela praia, trocando provocações. Jake pergunta por que Rocka está tão devoto à academia. E Rocka finalmente abre o coração. Seu compromisso nasceu de uma perda, a morte de Joseph, o irmão mais novo e favorito do pai. Joseph foi baleado em uma boate. Desde então, o pai e o filho nunca mais se falaram direito. Os treinos continuam e as lições também. Não só de luta, mas de vida. Jake absorve tudo e aparece no jogo de tênis de Charlie e anima o irmão. A mãe se surpreende e tenta reatar os laços. E Jake acha que eles estão se entendendo. Querendo fazer as pazes com o passado, Jake procura Baja no café, pede desculpas e se responsabiliza e tira a culpa dela. Baja se derrete, um homem que assume seus erros diz muito para ela, e eles se beijam, leve, sincero e cheio de sentimento. Mais tarde, a mãe de Jake passa na academia, Rocka está sozinho, e eles conversam sobre Jake, como ele mudou. Ela agradece pela presença firme de Rocka, e deseja que Jake pare de se culpar pela morte do pai. Rocka acredita que o garoto está no caminho certo, e ela deixa o pagamento do próximo mês e vai embora. No café, Max está empolgado com a luta de Jake no beatdown, mas Jake tem outros planos. Diz que vai desistir, deixando Max em choque. Mas Jake está firme e não vai alimentar o ego de Ryan. Se Ryan quer lutar, que lute sozinho. Jake caminha com Baja até em casa. Eles brincam e se provocam. A leveza entre os dois é muito boa e ele recebe um beijo em troca. O momento cresce até que Charlie aparece com o celular, que é sua mãe ligando, e o clima vai embora. Em outro canto, Ryan está com os amigos. Um atrito rápido com o pai esquenta o clima. O velho é do mesmo molde, arrogante e dominante. Depois, a notícia se espalha. Jake está fora da luta. Ryan fica puto e diz que isso não vai ficar assim. Ryan confirma a história e convida Max para sair. Em paz, nem de perto. A noite termina com Max espancado no chão. Ryan em pé, sem nenhum aviso, só brutalidade. Até os amigos de Ryan hesitam, sem saber que ele acabou de cruzar a linha. Mais tarde, Jake ouve as batidas na porta e abre. Um carro acelera e no chão, Max mal consegue se mover. E Jake se explode. Baja implora que ele não entre nessa, mas ele não ouve e vai com tudo. Rocka o tenta impedir, mas Jake está prestes a explodir. Mas Rocka é direto. Se quebrar a regra de novo, está fora e Jake para. Eles então têm uma conversa honesta. Rocka finalmente admite: se pudesse voltar, mudaria isso tudo que aconteceu com o irmão. Isso quebra a armadura de Jake. Rocka não impede, mas deixa uma lição: controle o final. Jake volta para casa, pega o equipamento e cruza com a mãe. Ela não tenta impedir porque é a luta dele. Ele chega no beatdown cheio de adrenalina. A primeira luta é um nocaute e a galera vai à loucura. Jake entra sob vaias e Ryan sobre aplausos. Mas o plano muda. O apresentador avisa que foi o erro de agenda e vai ser um torneio em que cada um tem que conquistar o seu lugar. As lutas começam. Ryan avança com agressividade e Jake segue firme, mais técnico. Mas nas quartas de finais, Jake leva um chute forte nas costelas. Ryan observa e guarda a informação. Jake vai para o backstage dolorido. Baja aparece e o anima com palavras e um beijo que cura mais que remédio. Enquanto isso, Ryan fere um oponente no olho e é desclassificado. Mesmo com os protestos da galera, Jake, pronto para a semifinal, ouve a notícia e desiste. Sem Ryan, a luta perde o sentido. Ao sair, Ryan está esperando.
sem falar nada, lança o desafio. A multidão vai atrás no estacionamento e a luta real começa. Ryan ataca as costelas de Jake e a dor aumenta, mas ele aguenta. Mesmo quando Ryan prende pelo pescoço, Jake não cede. Então muda, puxa para a força do luto, da culpa e das lições de Roca, e reage a uma sequência de socos e um chute final que derruba Ryan com tudo. A luta termina no silêncio e um olhar de Ryan faz que sim. Jake também concorda, e depois Roca se afasta da academia para reconectar com suas raízes, e Ryan, enfim, solta a raiva que carregava há tempos demais.